Graças a paz, irmãos, tudo bem? Bom estar aqui com vocês em mais uma quarta-feira para estudarmos a palavra de Deus. Eu peço a você que abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1. Se você é um cristão evangélico com mais de 3 anos de igreja, ou até, não vou chutar nem 3 anos, é muito já. Com 1 ano de igreja, você já ouviu alguma passagem desse livro. Pelo menos a mais famosa, o Cântico de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Você já ouviu ela querendo ou até mesmo não querendo, através de músicas e tudo mais. Mas o que nos traz o profeta Abacuque? Um profeta um tanto quanto diferenciado. Eu queria começar pensando no nosso tempo. Nós temos ciência, irmãos, que o que Abacuque profetizou, e a gente vai ver isso daqui a pouco, é muito imediato. A profecia de Abacuque se cumpriu muito rápido. Mas como eu e você enxergamos o nosso mundo hoje? Ariano Suassuna disse certa vez que a tarefa de viver é extremamente dura, porém maravilhosa. E você já pensou como o mundo tem costume de tirar a nossa esperança, irmãos? Você já se sentiu como Asaf? Eu acho que a pergunta é: quem não já se sentiu como Asaf? Salmo 73. Quanto a mim, quase que os meus pés se desviaram. Foi por muito pouco. Porque quando Asaf olha para a sociedade que o cerca, ele vê o ímpio prosperando e vê o justo sofrendo. O que é que Asaf tem a ver com Abacuque? Esse sentimento, irmãos. O que deve dominar o nosso coração quando o mal está reinando? Sim, irmãos, porque de uma certa perspectiva, o que nós enxergamos aqui nessa terra é um domínio maligno em nossa sociedade. Ou você acha que as coisas estão bem? Só para lembrar você, hoje nós vamos ter a segunda votação, já está tendo na realidade a terceira votação em menos de 4 anos que pode afastar um presidente. Não vai afastar não, né? Já não vai afastar. Mas o que eu falo é, o quadro está tão feio, irmãos, que seria possível nós termos 3 presidentes em 4 anos. Tá, você ainda está achando que tudo está legal? Talvez você tenha um dia especial que você não acha legal, quando você vai fazer compras, por exemplo. Nesse dia você vê como as coisas estão ruins. O que era 1,70 hoje é R$3. Parece que a gente olha para a nossa situação e vê o nosso salário tão controlado, enquanto pessoas desviam milhões como se fossem centenas de reais. Será que isso não provoca em nós indignação? Será que já não ficou indignado na frente da TV, dizendo: isso é um abençoado? Como é que pode esse homem estar no poder ainda? Deus, onde é que tu estás? Quem sabe a sua oração tenha sido até mais forte. Prepara e leva, Senhor. Leve esse homem daqui. Pelo amor de Deus. Mas, por vezes, nós somos sim pressionados por esse mal. O que Abacuque sentia, irmãos? E eu gostei de Abacuque porque Abacuque é um livro sentimental. Abacuque é uma profecia, assim também como Jeremias, mas é uma profecia de coração.
Diferente dos outros livros, Abacuque não fala com o povo. Abacuque está falando diretamente com Deus. O diálogo dele é com Deus. Sabe aquela conversa, os dois sentados no sofá, e aquele diálogo duro, aquela conversa difícil? Talvez se assemelhe a este livro. Para nós entendermos melhor o livro, nós temos que ir ao contexto histórico. Quem está reinando em Israel? Quando Abacuque profetizou? Existem 6 possíveis datas para esse livro. Alguns teólogos vão dizer que era do tempo de Manassés. Outros já vão colocar ele perto da era do Império Grego. Mas a grande maioria, como Heber Campos Júnior, no seu livro Triunfo da Fé, se você não tem esse livro, eu aconselho que você compre. Triunfo da Fé são pregações em Abacuque. Vai nos dar a ideia de que a profecia vai acontecer entre o ano 609 a 604, no reinado de Jeoiaquim, filho de Josias. E é interessante nós pensarmos sobre isso. Porque Josias foi quem reformou, nós estamos na Semana da Reforma, tivemos uma conferência da Reforma, então Josias foi um reformador. Ele restaura o culto em Jerusalém, a ponto de Deus dizer a ele que ele não sofreria o exílio. E Abacuque, muito provavelmente, está vivo nesta época. Então ele acompanha todo aquele reavivamento que está acontecendo em Jerusalém. O texto nos livros históricos vai dizer que realmente o povo volta o coração para Deus. O problema é quem assume depois dele. Um rei perverso. Um rei cruel. E aí, o profeta tem que profetizar. Acompanhe comigo o versículo 1 que vai dizer: advertência revelada ao profeta Abacuque. Talvez essa palavra, advertência, seja uma das que se encaixem melhores na tradução. Porque a ideia não é uma simples profecia. A ideia é que Abacuque vai transmitir uma sentença. Não existe mais a possibilidade do choro ou do arrependimento. O que vai vir agora é o castigo. O que nós vamos tratar a partir de agora é o castigo que a nação vai sofrer. E por que, irmãos, Deus será tão duro com Israel? Acompanhe comigo, do verso 2 ao verso 4. Até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Como está Israel? Desviada. Quando eu falo Israel, eu estou falando do reino do sul, Judá. Está completamente afastada do seu Deus. Não é que as coisas estivessem piorando, é que elas já estavam catastróficas, irmãos. Elas estavam horríveis, a ponto do profeta olhar para a sociedade e perguntar: cadê a justiça? Onde está a moralidade? Onde está a lealdade?
Irmãos, se nós pensarmos no que Judá acompanhou, é um absurdo eles se portarem dessa forma. Ainda há poucos anos atrás, algumas décadas atrás, o Reino do Norte é destruído por sua desobediência. E isso não promove sensibilidade no povo. O povo só se desvia. O povo só sabe ser mal. E a ideia é que aquela idolatria que está firmada no coração do povo, agora faz com que eles sejam cruéis, violentos, desonestos. Tem um livro chamado Você se torna aquilo que você adora, da Vida Nova. É uma teologia da idolatria. E a ideia desse livro é que nós realmente vamos nos tornar semelhante àquilo a que nós cultuamos. Por exemplo, uma pessoa que cultua o sexo provavelmente se tornará um prostituto. Porque o Deus dele faz dele o que ele é. Se você acompanhar Isaías capítulo 6, e aí esse livro traz uma das melhores exegeses que eu já vi desse texto. Deus vai abordar ali a idolatria do coração do povo. Porque ele vai expressar, a partir do verso 8 do chamado de Isaías, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. O que a idolatria fez com o povo? Os tornou insensíveis à voz de Deus. Não ouvem, não veem, assim como as imagens que eles adoravam. Porque ninguém escuta Jeremias, irmãos, um quase contemporâneo de Abacuque. Por que ninguém escuta Abacuque, irmãos? Porque o povo está surdo à voz de Deus. E aí Abacuque pergunta: Senhor, será que isso vai continuar desse jeito? E a pergunta é honesta, porque, como eu falei, Abacuque acompanhou a restauração religiosa de Judá no reinado de Uzias. Mas agora ele questiona: poxa Deus, nós estávamos cultuando ao teu nome algumas décadas atrás, e agora estamos tão desviados, tão desonestos. Será que vai continuar desse jeito? Senhor, eu preciso que o Senhor faça justiça. E aí é interessante como Deus vai fazer justiça à nação. Como, irmãos, Deus trabalha o pecado do povo, levantando um inimigo ímpio e cruel. Se você observar comigo, e eu quero que nós venhamos a pensar um pouco nessa passagem agora, a partir do verso 5, olhem as nações e contemplem-as, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. Quando eu estudava no seminário, uma das coisas que o professor mais repetia era, quando eu trabalhava o Antigo Testamento, o judeu jamais aceitaria que Jerusalém fosse destruída. Me repetiu tanto que isso ficou na minha cabeça, irmãos. E quando a gente olha para um texto como esse, a gente vê essa verdade. Na cabeça do povo,
se uma nação jamais, se existia uma nação que jamais fosse ser destruída, era Jerusalém. Era Israel. Por quê, irmãos? O que tinha em Jerusalém? O templo, irmãos. A garantia de segurança era o bendito templo. Porque quem estava no templo, irmãos? O Senhor estava no templo. Deus estava no templo e o povo era o povo de Deus, era o povo da aliança, era o povo pactual. Então Deus jamais iria destruir o seu povo, Deus jamais iria permitir que algo acontecesse ao seu templo. Mas reparem, como Deus vai levantar, irmãos, uma nação que vai derrotar os assírios e vai se colocar como o principal império daquela época. Babilônia, enquanto Abacuque está profetizando, está surgindo. Ela ainda não é a grande potência. Ela ainda vai vencer os egípcios em Quermex e vai se estabelecer como o maior império armado da época. Você consegue pensar como Abacuque um pouco? Você tem a sua cidade. Você tem João Pessoa. E de repente, o seu pior pesadelo vai destruir sua cidade. Na realidade, uma nação ímpia. Uma nação que não adora a Deus, ao Deus de Israel, que se vangloria, se você for observar o resto do texto, se vangloria na sua própria força. E ela não vem só conquistar, ela vem destruir. Ele coloca os cavalos velozes como leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para violência. Agora vamos lá. Eu e você somos Abacuque, indignados com a injustiça do povo. Indignados com o pecado de Israel. Nós somos israelitas, irmãos. Mas estamos indignados com a nação. Como pode? Espera aí, Deus, me dê uma resposta. Quem sabe o coração do profeta esperasse, vou eu levantar outro Josias, né? A lá pentecostal, né? Homem. Mas não. Sabe o que acontece? Deus diz, Abacuque, você tem razão. E eu já tenho uma cura para a nação, eu vou destruir a nação. Se você for até Jeremias, Deus vai dizer, não clame, não peça misericórdia. Eu não vou mudar a direção. Os babilônios virão e vão destruir. As notícias eram terríveis, irmãos. E vejam como Deus vai colocar poder nessa nação. Acompanhe comigo o verso 14 do capítulo 1. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais, que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede, e nela os arrasta. Então se alegra e exulta, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso em sua honra. Pois graças à sua rede, vive em grande conforto e desfruta de
iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo as nações sem misericórdia. Você enxerga agora o poder que Deus coloca sobre esse império? É um império, irmãos, que não pode ser resistido. Quem se levantasse contra a Babilônia, cairia. Seria destruído, destroçado. E a pergunta do profeta a Deus é: Senhor, peraí, tu permitirás que um ímpio execute juízo contra o teu povo? Tu permitirás que aqueles que não te adoram, mas que glorificam a sua própria força, destrua o teu povo? Até quando, Senhor? O interessante é que a visão de Abacuque é imediata. Ele não só profetiza, mas ele fará parte do cumprimento da profecia. Ele estará ali, irmãos. A ideia do texto é: Abacuque estará presente na destruição. A gente vai chegar ainda, irmãos, na figueira que não floresce. Mas antes a gente vai ver, está vendo o porquê que ela não vai florescer de jeito nenhum. Porque a figueira será destruída. O que nós podemos pensar em relação a esse primeiro capítulo? Governo de Deus. Você já se questionou como Deus governa as nações? Existe uma doutrina chamada doutrina da providência, irmãos. E aí eu quero tentar pensar com você o que é essa doutrina da providência. Sabe aquele dia de chuva? Que você sai e não sai de carro, e não sai com capa, e nem com guarda-chuva. E aquele toró de água cai, irmãos. Toró, palavra bem nordestina, né? Toró de água cai. Aquele pingo que chega a dói na cabeça quando bate, sabe? E você pensa: meu Deus, e está numa parada de ônibus ilhado. Meu Deus, como eu vou sair daqui, Jesus? Manda teu servo, manda teu anjo, Senhor. De repente para o irmão: meu irmão está indo para onde? Disse, graças a Deus. Ô Deus de providência. Ô Jeová Jireh, né, irmãos? Nessa hora dá vontade de louvar. Meu irmão, aí você vai para casa e diz: meu irmão, Deus é bom demais. Se tiver alguém nessa casa, Deus é bom demais, rapaz. Deus é o Deus que cuida, é o Deus da providência. Porque eu estava na parada de ônibus, uma chuva enorme, uma chuva que ninguém aguentava, e Deus mandou um camarada me trazer aqui. Vê só como é bom. É ou não é verdade? Aí o cara que está lá, glória a Deus, e fica aquela benção, né, irmãos? Conte esse testemunho 30 vezes aí, esse testemunho. Mas, irmãos, irmãs, e quando você está cozinhando aquela galinha, são 11h30 da manhã, cozinhando aquele frango, a batata já está descascada, de repente falta o gás. Porque gás só falta na hora errada, né, irmão? Nunca vi gás faltando na hora certa, não, só falta na hora errada. Aí faltou gás. Aí você diz: não, peraí que eu vou ligar para o rapaz do gás. Irmão, seu celular quebra. Espera aí que eu tenho que... Vou pedir um gás emprestado. Ninguém tem gás, ninguém tem botijão nenhum, irmão. E logo hoje que o botijão está R$70, é que ninguém vai ter mesmo botijão reserva, viu, irmão? Aí você fala: meu Deus, que prova. Misericórdia. Chega à noite, se você tem alguém para desabafar, você vai dizer: mas rapaz, eu passei uma provação tão dura hoje. O gás faltou, a galinha ficou crua. A gente teve que comer feijão com arroz sem mistura. Pense numa dificuldade. Não dá para dar glória a Deus, hein, irmãos? Não dá para dizer: ô Deus da providência.
Pois eu quero dizer a você que nos dois atos, a providência de Deus governou sua vida. Seja nos atos maravilhosos, seja nos piores, Deus está governando. Mas aí, irmãos, quando a gente pensa só na vidinha da gente, é fácil. Porque é a sua vida. E quando nós pensamos no todo? E quando nós pensamos no mundo? E quando nós pensamos, por exemplo, que foi da vontade de Deus que Donald Trump fosse presidente dos Estados Unidos? E quando nós pensamos que foi da vontade de Deus nós passarmos pela crise terrível? Existe um braço dessa doutrina, que é a doutrina do currículo, mas traduzida talvez ela no latim, mas no português seria a doutrina da concorrência, em que Deus governa todas as atitudes humanas. Então, o que nós pensamos nesse texto é que Deus está governando a Babilônia. Embora a Babilônia faça o que ela quer. Você está me entendendo? A Babilônia vai fazer o que está no seu propósito. A Babilônia quer destruir. Todavia, Deus quer que a Babilônia destrua e ela vai destruir. De tal forma que a Babilônia seria responsável pela destruição de Israel. Todavia, ela só executou isso porque Deus quis que ela fizesse isso. Então, por tabela, irmãos, quem está governando aquele caos é o próprio Deus. Isso pode parecer terrível para alguns crentes. E pensar, meu Deus, como é que pode? Tu permitiu um negócio tão terrível desse. Milhões, Senhor. Petrobras. Corrupção. E você falar que nem Abacuque, aí eu quero encerrar essa reflexão no capítulo 1, no capítulo 2, quando ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei a posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Esse é o versículo da pessoa que está na aprovação, né, irmão? Aí você dá esse versículo, o irmão chora, é uma bênção. Mas o que eu quero dizer, acompanha comigo, se você ler só esse texto, você vai pensar que Abacuque está revoltado contra Deus, está indignado contra Deus, que não está confiando em Deus. Esse é o perigo de nós só lermos esse texto. Mas acompanhe comigo o verso 12, algumas declarações que Abacuque vai fazer a respeito da pessoa de Deus. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste esta nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse o castigo. Se nós lermos apenas o trecho do início do capítulo 2, nós veremos um profeta inconformado. Todavia, se nós pensarmos nessa parte da profecia, nós veremos um profeta confiante. Qual é o sentimento, então, irmãos, que domina o coração de Abacuque? Senhor, tu executarás a tua vontade. Tu destruirás a nação. Tu levantarás os caldeus, os babilônios, e eles serão cruéis.
eles levarão os nossos jovens, e estes jamais retornarão. Todavia, Senhor, Tu és a minha rocha. Todavia, Senhor, Tu és eterno. E aí Abacuque está dizendo, Tu não mudas. Todavia, Senhor, Tu és o meu santo. Tu és íntegro. Tu não te escondes. Tu não tens dupla face. Tu és quem és. Você consegue enxergar comigo a maravilhosa fé desse profeta? A gente não pode encerrar esse texto sem ler o capítulo 3, mas calma. Mas vamos construir esse pensamento. Abacuque está triste, abatido, porque a nação vai ser destruída. Mas mesmo assim ele mantém a fé. Dois sentimentos que você não pode ser tolo ao pensar que isto é errado. O primeiro deles é o de inconformismo. Você tem que se conformar mesmo, meu irmão, com o mundo que a gente está vivendo. Não há como nós sermos passivos a isso. Não há como eu e você simplesmente fecharmos os olhos e pensar que tudo está bem. Não, as coisas estão ruins mesmo. Você tem que ser honesto. Possivelmente vão piorar. E aí, irmãos, talvez não melhorem em você com vida. Sabe aquele papo que tem, olha, meu irmão, antes de você morrer, você vai ver sua vitória se cumprir? Isso não existe, meu irmão. Isso não é certeza. Se você ler o livro, por exemplo, O Sorriso Escondido de Deus, vai trazer um poeta inglês. E olha que tem David Brainerd e tem John Bunyan no livro, mas o meu preferido é William Cooper. Esquizofrênico, doente, tinha crises anuais, por vezes tentou o suicídio. E sabe como ele morreu? Do mesmo jeito que nasceu, com as mesmas doenças. Isso o impediu de glorificar a Deus? Não. Isso impediu de escrever hinos maravilhosos a Deus? Não. E talvez o trecho mais, uma das frases que eu levo para a vida, na qual ele vai dizer, e se encaixa esse texto de Abacuque, por trás de uma providência carrancuda, Deus esconde sua face sorridente. Por trás de uma dura providência, irmãos, Deus ainda é firme em seus propósitos. O que deve confortar o meu e o seu coração ao lermos um livro como esse, Deus é soberano. Deus não muda, e como Tiago vai dizer, Ele não é como as sombras inconstantes, Ele não é como os luminares que temos na criação. Ele permanece o mesmo, Ele é o mesmo, e Ele será o mesmo para sempre. E aí nós vamos para o capítulo 2. E aí nós temos a invenção do outdoor, irmãos. Eu amo esse versículo. Capítulo 2, verso 2, diz o seguinte: Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas. Abacuque pega um pedaço de tábua grande, escreva nessa tábua. Mas tem que ser um pedaço de tábua grande, Abacuque. Para que leiam, escreva claramente a visão em tábua, para que se leia facilmente. A ideia é, mesmo ao longe, se observe aquilo. Pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O castigo certamente virá, irmãos. Escreva, o ímpio está envaidecido,
Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Que Deus está dizendo a Abacuque: não se preocupe, eu preservarei o meu povo. Meu irmão, se a gente for pensar claramente na invasão dos babilônios, com certeza muitos servos fiéis a Deus morreram naquela invasão. Todavia, o povo de Deus não se acaba com aquela invasão. Os servos de Deus vão para o exílio. Mas eles permanecem confiantes em Deus. Eles permanecem confiantes no pacto. Todavia, os ímpios serão destruídos. Perecerão eternamente. O que nos traz uma verdade maravilhosa sobre Deus. E é uma doutrina que eu amo mais a cada dia. Deus preserva o pacto, irmãos. Não sou eu, não é você, não é a sua, não é a minha capacidade, mas o próprio Deus se encarrega de preservar a aliança feita com o seu povo. Aniquilar o povo seria aniquilar a aliança, porque o Messias teria que nascer daquele povo. Seria colocar um ponto final na história. Todavia, Deus não quer aniquilar o povo. Deus quer tratar o povo, irmãos. E Ele o faz por meio da dor. Se é uma coisa que eu falo para os adolescentes na sexta-feira, quem vem ver, né? É que não se preocupe, Deus também é um pai que castiga. Eu penso muito em Hebreus, capítulo de número 12. Quando o escritor aos Hebreus vai dizer: você é filho, se você é filho, então você será disciplinado. E parafraseando o texto, ele vai dizer: você se lembra dos seus pais? Você se lembra das surras que você tomou do seu pai? Irmão, surra é uma coisa que filho não esquece, viu, irmão? Uma surra bem dada. Ele pode até não obedecer depois, mas esquecer não esquece, não. Pode ter certeza. Eu me lembro das melhores, até hoje, que eu levei, viu? Mas você se lembra dos seus pais? Como eles aplicavam disciplina em você? Só tem um problema. Seus pais aplicavam disciplina e você não mudava. É ou não é verdade, irmão? O pai da gente sentava a chinela, 2, 3 dias a gente estava fazendo a mesma besteira. Todavia, a disciplina de Deus é eficaz em seu efeito. Quando Deus disciplina, Ele trata e cura, irmãos. E o que Deus está disciplinando a nação, do que Deus está curando a nação aqui, irmãos? Idolatria. Israel aprendeu a não se curvar a outros deuses, mediante o castigo. Como Deus trata a minha e a sua vida, Ele pode tratar através de inimigos, doenças, provações. Contudo, irmãos, Ele certamente tratará a cada um de nós como seus filhos. Então, se você é filho, se eu sou filho, esteja pronto para a disciplina. Não reclame. Sabe, isso revela cuidado, irmãos. Deus faz com que não venhamos a nos desviar. Mas a pergunta que não quer calar é: peraí,
Deus vai levantar os caldeus, Deus vai levantar essa nação ímpia, ela vai destruir Israel, e não vai acontecer nada com ela. Aí que você se engana. O livro vai deixar claro. Acompanhem comigo a partir do verso 6. Todos estes povos um dia rirão dele, com canções de zombaria, e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante a extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Um dia a conta fecha, né, Antônio? Um dia a conta fecha, irmãos. Um dia você tem que pagar a conta. E esse dia chegaria para a Babilônia. Então o que Deus está dizendo ao profeta Abacuque: não se preocupe. Esse povo vai destruir a nação. Esse povo vai destruir Jerusalém. Mas esse povo pagará por sua insensibilidade, por sua crueldade, por sua maldade. Eles não vão se aproveitar das outras nações, e isso vai ficar por isso mesmo. Eles pagarão. O que nos faz afirmar: Deus permite a maldade. Deus permite que o mal domine. Todavia, isso sempre será temporário. O domínio do mal não é para sempre. E agora o profeta tem essa certeza. E isso está firmado em seu coração. Embora o quadro fosse terrível, aquele povo iria pagar. E nós podemos acompanhar isso, por exemplo, no livro de Daniel, aquela mão que aparece, né? E escreve aquele texto que o rei fica todo mole. Meus irmãos, Deus não perdeu o controle da história. Nós não podemos encarar o Deus do teísmo aberto, ou da teologia do processo, que é aquele Deus que não sabe o que vai acontecer amanhã. É aquele Deus que só está do seu lado para chorar. Não, poxa, uma tragédia aconteceu na vida de Antônio, eu vou sentar aqui como Deus que eu sou, e vou chorar ao lado dele, porque eu não tinha controle dessa tragédia. Porque na cabeça dessas pessoas, Deus não pode governar o mal. Eu não preciso desse Deus, irmãos. Sinceramente. Um Deus que não domine todas as coisas, um Deus que não controle todas as coisas, eu não preciso dele. Meu irmão, se eu quero uma pessoa só para chorar do meu lado, eu tenho amigos. Eu quero alguém que me governe, irmãos. Em todas as situações. Eu quero alguém que eu tenha certeza, como Paulo vai dizer, olha, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem é esse, irmãos? Nos transformar diariamente à imagem do Filho de Deus. Então esse é o Deus que eu amo. É o Deus que quando sobrevém a tragédia, eu me desespero, eu me desfaço, eu arranco os cabelos que restam na minha cabeça e penso, o que será de mim? E aí nós temos que chegar no capítulo 3, propriamente na última passagem. Sabe, você já leu alguma passagem da Bíblia e depois você estudou e ela ganhou mais beleza?
Sabe aquela passagem que parece que, poxa, agora... E eu estava pensando nessa passagem hoje. Porque eu sempre achei essa passagem muito bonita. Mas eu pensei em como o profeta estava se sentindo, irmãos. E eu quero que você pense comigo. Imagine tudo o que você ama destruído. As coisas que levaram tanto tempo para serem construídas. Imagine o seu emprego não existindo amanhã. Imagine a sua despensa vazia hoje quando você chegar em casa. Imagine tudo isso. Imagine a sua casa em chamas. Porque um homem mau destruiu ela. Abacuque tinha certeza que essas coisas iriam acontecer. Ele já via como profeta toda essa destruição. E aí, a partir do verso 16, ele vai dizer: eu ouvi isso em meu íntimo. Perdão, eu ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram. Os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca, não mais sobre eles. Porque, meus irmãos, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como cervo, faz-me andar em lugares altos. Em quem Abacuque colocava a sua confiança? Não era na reconstrução de Jerusalém. Não era no templo de Jerusalém. Não era simplesmente na destruição dos caldeus. O que alegrava a Abacuque era o próprio Deus, irmãos. Essa era a certeza do profeta. Ainda assim eu confiarei. Mesmo que me falte todas as coisas, ainda assim eu confiarei. O que deve guiar a minha e a sua vida, meus irmãos? Com certeza amanhã nós seremos bombardeados em nosso coração das mais terríveis notícias. E isso fará com que o nosso coração clame pelos mais insensatos desejos. Qual é o remédio contra o mundo mau que nos cerca? Confie no Deus da aliança. Porque o Deus da aliança preserva, cuida, guarda e salva. Amém? Que Deus nos abençoe. Moisés.